Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje, nossa convidada é a médica nefrologista doutora Mirtz Bertozzi e que vai conversar conosco a respeito de insuficiência renal. Doutora, é um prazer tê-la aqui conosco no programa Saúde em Dia. O prazer é todo meu e obrigado por ter convidado novamente para estarmos aqui. Mirtz, falando em insuficiência renal, eu gostaria que, se possível, explicasse para os nossos telespectadores, então, o que vem a ser a insuficiência renal. Bom, a insuficiência renal é a perda ou diminuição da função renal. Isso pode ocorrer, sim, por vários motivos, mas o principal conceito é esse. É a diminuição, então, da função do rim. Do rim. Isso. Ô Mirtz, então, falando em função do rim, quais seriam as funções do rim? Bom, a principal função do rim é a filtração do sangue. Ele que é o responsável pela eliminação de todas as toxinas do organismo, como sódio, potássio, que são alguns eletrólitos, ureia e creatinina, que também é eliminada pelo rim, que ficando em excesso no organismo, ela é tóxica. Ele é responsável também pelo controle do líquido, do volume de líquido do organismo, pelo controle e regulação da pressão arterial, da produção de vitamina D, e também é a produção de alguns hormônios, entre eles a eritropoetina, que é ela que estimula a produção de sangue, que esse é uma das principais funções do rim. E as causas mais comuns da insuficiência renal, quais seriam elas? Hipertensão, hipertensão grave e não controlada. Ao longo dos anos, ele vai tendo problema com o rim. O diabetes hoje em dia é um grande problema porque nós temos um número muito grande de pessoas com diabetes, por vários motivos, obesidade, má alimentação. Outra causa de insuficiência renal são as grandes desidratações, principalmente em criança e no idoso. As grandes hemorragias também podem levar à insuficiência renal e as doenças familiares, como síndrome de Alport, síndrome de Berger. Tem as doenças policísticas renais e hepáticas que levam à insuficiência renal e as glomerulonefrites da vida. Essas glomerulonefrites aí são várias causas que podem levar também à insuficiência renal. Doutora, uma pessoa com insuficiência renal, quais seriam os sintomas? O que essa pessoa sente? Inicialmente nada, não tem sintoma nenhum. Então, por isso que é importante procurar um médico, pelo menos uma vez por ano, porque você só tem o sintoma de insuficiência renal quando você já está com uma perda mais de 50%, 60% até de função renal, aí que você começa a ter os principais sintomas. Mas antes você não tem nenhum sintoma, nem dor, não nota nada diferente na urina. Só no exame de rotina mesmo, Só no exame de rotina. Isso no início da doença, No início da doença. Agora sim, quando você já está numa insuficiência renal franca, aí os sintomas são outros. Aí você tem náusea, vômito, tem diarreia, a pressão arterial ela piora, Então aí o paciente na realidade nem pensa em rim, ele vai procurar um gastro, vai procurar um cardiologista. Exatamente. Aí sim que se pelos detecta. Sintomas, Pelos sintomas, que são principalmente os gástricos, Esses vômitos, diarreia, fica um mau hálito, na boca, fica uma sensação, um hálito de urina mesmo na boca, Então, assim, eles vão procurar o gastro primeiro, para depois, aí o gastro, na investigação, descobre que tem insuficiência renal e é encaminhado para o nefrologista. Fazendo os exames, Fazendo os exames. Bom, falando em encaminhar para o nefrologista, há como fazer uma prevenção para a pessoa, para não ter essa insuficiência renal, Mirtz? Olha, com o passar dos anos, nós vamos ter insuficiência renal. Isso não tem como, porque... Isso todo mundo, então, vai chegar uma hora que vai diminuir a função do rim. Pela literatura, a gente sabe que, assim, a partir dos 50 anos, mais ou menos, a gente já começa a ter uma perda de função renal, Agora, tem os pacientes que desenvolvem isso mais rápido, principalmente os hipertensos não controlados, os diabéticos não controlados. O diabetes ainda tem um grande porém. A gente sabe que com 10, 15 anos de diabetes, você já começa a ter uma perda de função renal, certo? Então, já associa-se à idade, já associa-se à doença. Que pessoa chegando a partir dos 50, então já começa a estar predisposta a uma insuficiência renal. Isso não quer dizer que todo mundo vai para a diálise. Certo. Mas e nem caberia todos na diálise. Nem caberia todos, Mas nós todos vamos ter insuficiência renal no fim da idade. Bom, falando um pouquinho de tratamento, quais seriam os tratamentos para a insuficiência renal, Mirtz? Olha, o tratamento, são dois tipos de tratamento que a gente tem. Na verdade, o tratamento chama diálise. Dentro da diálise, nós temos dois tipos de diálise, que seria a diálise peritoneal
e a hemodiálise. Antes de chegar nesse nível de diálise e hemodiálise, o que a gente faz é uma tentativa de evitar que se evolua muito rápido para a insuficiência renal. Tá? O que seria? Controle de hipertensão, controle do diabetes, não usar anti-inflamatórios. Esse é um grande problema, né, na nossa sociedade. Eu acredito que muitas pessoas, desculpa cortá-la, mas a pessoa tem uma dor, qualquer coisa, está tomando anti-inflamatório. Então pensa bem, o rim pode ser prejudicado. Pode ser prejudicado. E tem gente que até desenvolve insuficiência renal aguda por uso de anti-inflamatório. Né? Então, quando você já tem alguma patologia associada, você tem que evitar realmente o uso de anti-inflamatórios. Doutora, eu gostaria que, se possível, também explicasse para os nossos telespectadores qual é a diferença entre diálise peritoneal e hemodiálise, que eu acredito que é uma dúvida assim, que muitas pessoas têm. Com certeza. A diálise, a gente fala que é um termo assim, geral. Né? O tratamento de insuficiência renal é diálise. Dentro da diálise, nós temos dois tipos de diálise. Temos a diálise peritoneal e a hemodiálise. A diálise peritoneal é onde você usa o próprio abdômen do paciente. Tá? Você coloca um catéter que fica fixo. É como se fosse aquele catéter que se passa soro, né, na veia. Seria mais ou menos igual aquele catéter que você implanta no abdômen. E é colocado líquidos de diálise, líquidos próprios de diálise, para poder fazer, através dos próprios vasos do abdômen, faz a filtração do sangue. E esse líquido é jogado fora através ou de uma máquina, tá? Porque tem uma máquina própria que pode se fazer diálise à noite em casa, ou faz-se trocas durante o dia em casa, que o próprio familiar ou o próprio paciente pode fazer esse tipo de diálise. Então, isso usa-se o abdômen do paciente. Certo. Agora, a hemodiálise já é feita no hospital. Aí já é um procedimento hospitalar, não tem como. Fazer em casa. Não tem como. Por quê? Você tem que preparar o braço do paciente para isso. Faz-se uma fístula, que a gente chama, que seria a união de uma artéria com uma veia, para a veia ficar forte e poder funcionar essa veia para poder fazer hemodiálise. Então, a hemodiálise através de uma máquina dentro do hospital. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando com a doutora Mirtz, que é médica nefrologista. Mirtz, vamos falar um pouquinho de prevenção. Como que se poderia fazer a prevenção da insuficiência renal? Bom, a prevenção da insuficiência renal é procurar um médico pelo menos uma vez por ano e fazer os exames básicos. Quais são eles? O hemograma. Por que o hemograma? Porque o insuficiência renal, principalmente a insuficiência renal crônica, você tem um grau de anemia por falta da eritropoetina, que é o hormônio que o próprio rim já estimula. Na urina, a presença de proteína na urina. E como que isso realmente se observa? Né? Na hora que urina, fica cheia de espuma. Então é um sinal de alerta, realmente. Então, uma dica boa, né, para quem está nos assistindo. Para quem está olhando ou prestando atenção na urina. Como eu disse, a insuficiência renal ela não diminui necessariamente a quantidade de urina. Tem muita gente que tem uma insuficiência renal importante e tem um volume de urina de 1 litro, 2 litros por dia. E o que todo mundo pensa é que a insuficiência renal diminui ou para de urinar, né? Mas acontece que o rim, ele deixa de filtrar sódio, potássio, ureia, creatina, mas a água, ela é livre, ela sai livre. Então, sai essa urina e é uma urina branca. Todo mundo fala, minha urina é muito clarinha. Tá clarinha, tá ótimo. Não, aí realmente seria o oposto, seria uma urina mais amarela, né, mais concentrada. Esse sim é para quem tem uma função renal normal, tá? Outra coisa que a gente podia pensar aí, anemia, a presença de urina, de proteína na urina, né? Fazer a dosagem de ureia e creatinina. Essa ureia e creatinina é realmente no sangue, é o que vai me dar a função renal. Certo. Então, esses são os exames básicos para você detectar já uma alteração de função renal. Doutora, a insuficiência renal aguda tem cura? Aguda, sim. Né? Tem alguns casos que às vezes inicia-se como aguda e termina como crônica, mas a maioria dos agudos tem uma reversão. E esses agudos é quando? É uma hemorragia importante, com perda de volume de sangue importante, desidratação importante, pode levar a uma insuficiência renal aguda. Tem alguns anti-inflamatórios, isso depende de pessoa para pessoa, desenvolve insuficiência renal aguda, que também se reverte tirando o medicamento, né? Mas a aguda, ela tem reversão. Então, normalmente cura-se. Doutora, qualquer paciente pode fazer um transplante renal? Porque normalmente, acredito que depois da hemodiálise,
seria o tratamento de escolha, seria o transplante. Isso? Isso, o E transplante. todo paciente pode fazer o transplante? Pode. Isso também depende muito do serviço que estiver acompanhando, tá? Às vezes tem um limite de idade, né? Acima de 80 e poucos anos, eles já ficam mais reservados em termos de transplante. Mas qualquer um pode ser transplantado, desde que clinicamente ele esteja bem, né? Por exemplo, no caso de uma insuficiência cardíaca importante, né? O que está levando ele à insuficiência renal? É o próprio coração. Então, a insuficiência cardíaca levando à insuficiência renal. Se eu vou transplantar o rim, se eu vou ter o coração que vai estar ruim, vai fazer com que ele perca o rim do mesmo jeito, né? Não vai correr bem a cirurgia. Não vai correr bem, né? Então, a gente tem que pesar os prós e os contras aí para o paciente transplantar. Mirtz, uma infecção urinária pode levar a uma insuficiência renal? Pode levar. Por quê? Por causa do próprio processo infeccioso, né? Graças a Deus, agora não se compra antibiótico mais sem receita. Ainda bem, né, Mirtz? Ainda bem. Por quê? O que acontecia, né? A pessoa tem infecção urinária, vai lá na farmácia, compra um antibiótico, usa o antibiótico. Quando usa o tempo certo de antibiótico, né? Isso quando usa 2, 3 dias e para. Melhorou, parou. Melhorou, né? parou. Aí daqui uma semana tá com infecção de novo. Então essas infecções repetitivas, elas podem iniciar na bexiga, tá? E pode ser transportada lá para o rim. Aí leva o quadro de pielonefrite, que é o quadro mais agudo, mais perigoso, né? Vamos dizer assim, é mais grave, porque Certo. leva ao quadro de septicemia e pode levar a óbito. Então tem que tomar bastante cuidado. Às vezes a pessoa pensa, estou com infecção de urina, uma coisa tão simples, e de repente pode complicar tudo, né? Como você disse, podendo levar até a óbito, né? Isso. E uma coisa assim, é que isso não se faz na rotina, né? O ideal seria fazer um exame de urina com cultura de urina. Porque nem sempre o antibiótico que você inicia, a bactéria é sensível ao antibiótico. Exatamente. Então, de repente, você vai usar 10 dias, 10, 15 dias de antibiótico que não está agindo em nada, né? Então, por isso que é importante a cultura de urina. E mais a cultura, né? Com o antibiograma. Antibiograma, isso. Bom, uma pessoa com infecção urinária, quais são os sintomas? Olha, tem os dois tipos de infecção urinária aí, né? A infecção urinária do trato urinário baixo e o trato urinário alto. O trato urinário baixo é o que dá mais sintoma. Dói para fazer xixi, né? É disúria, algúria, aquela urina quente, parece que vai assim, sair o útero, sair tudo junto quando vai urinar. Essa é a que dá mais sintoma, tá? Então é a cistite, né? Certo. Vulgar cistite aí. E tem a pielonefrite, que essa é a mais grave, né? Então essa pessoa não tem dor para urinar. Né, o que ela tem é febre, queda do estado geral, dores nas costas, né? Porque o que a gente chama de Jordano positivo, porque o rim está inflamado. Então, essa é pior do que a própria cistite, embora a cistite seja mais sintomática, né, do que a Então, né, pielonefrite. fazer um alerta para quem estiver nos assistindo, não tomar remédio caseiro, né? Eu tomei um chá, melhorou. Não fazer isso não. Procura o médico direitinho, trata a infecção. Tem uma droga que deveria ser também só com receita médica, é o Cepurim da vida, né? Cepurim. Exatamente. Porque o que ele faz? Ele só tira a dor, né? Ele é anestésico de vias urinárias, mais nada. Ele não tem antibiótico, ele não tem nada. E isso daí, ainda mais a mocidade... A pessoa acha que sarou. Isso. Né? A mocidade de hoje, se tá urinando, tá doendo, vai lá na farmácia, compra um Cepurim, compra um Cistex, né? Usa, passou a dor, pronto. Aí acabou, tá tudo bem. Tá tudo bem, aí é que complica mais. Então, vamos prestar atenção, vamos procurar um especialista aí. Isso. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando com a médica nefrologista doutora Mirtz Bertozzi. E neste bloco também a presença da Juliana com as perguntas de nossos telespectadores. Tudo bem com você, Juliana? Tudo bem, doutor de Santos. Estou aqui mais uma vez com a pergunta dos nossos telespectadores, que é um assunto muito importante, né? A infecção de urina. Todos nós temos que estar bem atentos aí, para no futuro, lá não ter um sustinho aí, procurar sempre fazer os exames de rotina, como a doutora Mirtz já comentou aqui com a gente, né? Para poder a gente cuidar, né? Para ter uma longevidade aí tranquila. A prevenção nunca é demais, né? Com certeza.
Lembrando aos nossos telespectadores que continuem mandando suas perguntas, suas dúvidas para o nosso e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br. Curta a nossa página no Facebook, Programa Saúde em Dia, também no Instagram, Programa Saúde em Dia. Mande suas dúvidas, sugestões de perguntas também através do WhatsApp do Dr. Luciano, no telefone 35 99142 2421. Lembrando a todos que enviarem suas perguntas, será mantido em sigilo por questões éticas, certo, doutor? Certíssimo, Juliana. Doutora Mirtz, quais são as causas mais comuns de infecção urinária? Olha, a causa mais comum é a vida sexual, né? Principalmente nas jovens, né? Tem a chamada infecção urinária da lua de mel, né? Exatamente. Que é a primeira relação sexual, quando a pessoa tem a primeira relação sexual. E isso está muito relacionado com a parte ginecológica, né? A presença assim, de leucorreia, que seria o corrimento, né? A não higiene pós relação sexual, isso é muito importante fazer. Teve relação, tem que ir no banheiro, tomar meio banho e tem que urinar, né? Tem que ter a primeira micção aí, porque já começa a lavar todo o trato urinário. Exatamente. Porque a nossa uretra é muito pequena, a uretra da mulher. Então, a bactéria, para cair dentro da uretra e dentro da bexiga, é rapidinho. É diferente do homem, né? Porque a uretra do homem ela é muito grande, então até a bactéria chegar no trato urinário, na bexiga, na realidade, ele já acabou, né, como os outros, falecendo, né? Então acaba tendo menos infecção urinária. Agora, no homem, tem que ficar muito atento mesmo, porque o homem não tem infecção urinária. A partir do momento que ele apresenta a infecção urinária, tem que ver alguma coisa prostática. Tá? Porque a próstata pode estar aumentada, isso dificulta a eliminação de urina, fica a urina de reserva muito tempo dentro da bexiga, e isso também causa infecção urinária. Ô Mirtz, bom, como você acabou de dizer, o sexo mais acometido é o feminino. É o feminino. Né? E por que tem pessoas que têm infecção de urina de repetição? Né? A gente sempre ouve isso, doutor, já tratei. Por que acontece isso? Olha, a causa mesmo, a gente ainda não consegue definir muito bem. Uma das causas é essa, que a gente fala pós-relação sexual, que tem muita gente que desenvolve infecção urinária. À medida que a gente vai envelhecendo também, a parte hormonal, né, ela começa a ficar mais deficiente. Então, tem ressecamento assim, da vagina, e isso leva também à presença de infecção vaginal. E pós-ato sexual pode cair, essa bactéria pode entrar por via, né, depois que tem a relação, pode entrar para dentro da bexiga também. Tá? Mas certo. causa mesmo a gente não tem. Agora, uma coisa importantíssima, tanto na insuficiência renal quanto na infecção urinária, é beber água. Muita água, né? Muita água. É na faixa de 1,5 litro a 2 litros por dia. Tá, de líquido. E parece que é muito, mas não é. Não é. Dá para beber isso? Dá para beber. É o hábito de se beber água, né? E eu sempre oriento assim, arranja uma garrafinha dessa de 600 ml e põe de líquido ali dentro, né? Se não gosta da água pura, põe um sabor na água, deixa a água, por exemplo, de um dia para o outro com um pedaço de maçã, com hortelã. Pelo menos dá um gosto diferente, dá um gostinho diferente, que não seja só água, né? Porque às vezes o pessoal fala, eu não aguento tomar copadas de água, mas copadas de água também não resolve. Você tem que ir tomando o dia todo, gradativamente, para você ir hidratando esse rim, hidratando as células, tudo para o teu organismo eliminar legal a quantidade de líquido certa, né? Juliana, vamos passar para as perguntas dos nossos telespectadores? Vamos lá, doutor Luciano. Doutora Mirtz, segurar a bexiga cheia pode dar infecção de urina? Sim, essa é uma das principais causas também. Por quê? A nossa urina é estéril. Mas à medida que ela vai ficando muito tempo dentro da bexiga, na realidade, ela acaba se contaminando, né? Então, e além de que pode, né, doutor Luciano, da parte de incontinência urinária, né, com o passar do tempo. Então, é uma causa muito importante, por isso não se deve segurar mesmo a urina, né, por muito tempo. Ter esse hábito de se tomar água, você daqui 1 hora e meia, você vai ter vontade no banheiro. Então vai Então não segure, mesmo que trabalhe, dependendo do trabalho, dá uma saidinha, um segundo, vai no banheiro, isso. Faz o xixizinho, volta para o trabalho, né? Mas isso, é importante. É importante, isso. Quais os cuidados que o homem e a mulher devem ter para não adquirir uma infecção de urina, doutora? Acho que a gente já acabou falando, né? Principalmente indo no ginecologista, pelo menos uma vez por ano, né? Porque para ver a parte. Porque a gente fala por que ginecologista? Porque está muito relacionado a parte ginecológica com a parte urinária. Então tem que se tomar cuidado. Notou que tem algum corrimento, tem que ir, tem que ser tratado, né? Para não ter problema. E o homem
É mais a parte prostática mesmo, né, que tem que ser acompanhada. Certo. Comer pimenta ou alimento ácido pode causar infecção de urina? A gente sempre ouve isso, né, Mirtz? Esse é um mito, né? Na realidade, não tem problema nenhum. Tem até algumas infecções urinárias, dependendo de como esteja a acidez ou a urina esteja ácida ou básica, a gente orienta alimentos ácidos mesmo, né? A vitamina C, a própria urina, para acidificar mesmo a urina, porque a urina tem que ficar ácida, para evitar que você tenha infecções urinárias. Doutora, doente renal pode beber bebidas alcoólicas? Olha, poder pode, né? Mas a bebida alcoólica não deixa de ser líquido, né? Então, assim, a minha briga com eles é a quantidade de líquido que eles bebem, né? Então, agora, por exemplo, um hipertenso ou alguém que usa medicamento cardíaco ou que está em uso de antibióticos, a gente orienta a não beber, né? Apesar que a vida deles é tão sacrificada que a gente fala, olha, um pouquinho de vinho na hora do almoço, um pouquinho assim de vez em quando, pode. Mas não vale trocar a água por cerveja, né? Nem por refrigerante. E nem por refrigerante. Por refrigerante. Bom, doutor Luciano, por hoje foram essas as nossas perguntas. Lembrando mais uma vez aos nossos telespectadores para mandar suas sugestões de perguntas, suas dúvidas para o nosso e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br. Não deixe de curtir nossa página no Facebook e no Instagram, Programa Saúde em Dia, e mande também através do WhatsApp do Dr. Luciano alguma dúvida, alguma sugestão de pergunta para o telefone 35 99142 2421. Gostaria de agradecer a participação e a audiência dos nossos telespectadores e até a próxima semana, se Deus quiser. Se Deus quiser, né, Juliana? Com certeza, doutor. Doutora Mirtz, antes de encerrarmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, pode ser? Pode. Bom, eu queria só, assim, pedir para vocês, né, procurarem, não deixarem de procurar o médico, pelo menos uma visita ao ano, fazer principalmente os exames de rotina e, assim, todo medicamento, não ir na farmácia e procurar, não que o farmacêutico não tenha as suas qualidades, né, mas eu acho que quem tem prioridade e, assim, responsabilidade em receitar medicamentos são os médicos, né? Exatamente. Então, assim, sempre procurar, sempre uma orientação. E, por favor, não deixe de beber água, que é o mais importante. Esse é importante, Esse né, é importante, né? 1,5 litro a 2 por dia. Doutora, muito obrigado pela presença. Juliana, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.